Meus irmãos, minhas irmãs, quero refletir com você a segunda parte do Evangelho do sexto domingo da Páscoa. Depois que Jesus fala do amor a Ele e do poder da sua palavra, ele então diz: Disse-vos estas coisas estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Nesta segunda parte da nossa reflexão, Jesus então prepara seus discípulos para o dia de Pentecostes. Mas não somente para aquele momento, vamos dizer assim, aquele momento histórico na vida dos discípulos de Nosso Senhor, mas necessário o Espírito Santo para a vida de toda a igreja de todos os tempos daquele momento em diante. Então, Jesus diz: Disse-vos estas coisas, ainda estando convosco, isto é, pessoalmente, fisicamente, historicamente. Mas virá o Paráclito. Paráclito aqui vem de uma linguagem científica dentro da linguagem jurídica da época de Jesus, jurídico-romana, que é exatamente aquele que defende o que está sendo acusado. No caso do evangelho de hoje, a gente sabe que o primeiro Paráclito é o próprio Jesus. Ele se encarnou, assumiu a condição humana para ser o nosso defensor diante do Pai. Ausentando-se ele agora fisicamente, ele manda o Paráclito, o Espírito Santo, isto é, para nos defender diante de Jesus e diante do Pai. O Paráclito, aquele que defende aquele que está sendo acusado. Então, nosso Senhor manda o Espírito Santo para nos defender, mas também para acompanhar a igreja de todos os tempos da história. Por quê? Meus irmãos, minhas irmãs, não seria fácil, humanamente falando, para os discípulos se não tivesse a força, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, que é nosso defensor, é o Paráclito, é o nosso advogado, mas também aquele que dá força, dá coragem à igreja. Em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis de incompreensão, de perseguição e muito mais. O Espírito Santo vai dar à igreja aquela compreensão que humanamente nós não teríamos se não fosse a força que vem do Espírito Santo, que entra no coração humano e muito mais no intelecto humano, para que nós possamos compreender as maravilhas de Deus que está presente no Evangelho, na história da criação. Somente o Espírito Santo pode insuflar em nós o conhecimento profundo da palavra de Deus. São Jerônimo, aqui é isso, São Jerônimo diz, quando está fazendo no ano de 430, fazendo a tradução da palavra de Deus do aramaico, do hebraico, do grego, para que pudesse chegar
a todos nós, a todas as nações. São Jerônimo, houve momentos que ele saía de dentro do espaço onde ele estava, com os vários pergaminhos, e ele saía chorando, se esvaindo em lágrimas. E perguntavam a ele: mas o que foi que aconteceu que você saiu chorando tanto? Ele disse: é que a palavra de Deus tem uma força tão grande e a Sagrada Escritura é tão bela que há momentos que, ao ler, para fazer a tradução, eu não suporto. Humanamente eu não suporto. E ali São Jerônimo passava, às vezes, um dia, dois, se recompondo humanamente, para depois voltar e dar continuidade à tradução da palavra de Deus para que ela pudesse chegar até nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Olhando para a Sagrada Escritura, se a gente não tem fé, o homem que não tem fé, a mulher que não tem fé, que não descobriu a beleza da palavra de Deus, a beleza de Deus na sua vida, vai encontrar apenas um livro de literatura. Agora, quando a gente conhece Deus, ama Deus e tem a presença de Deus na nossa vida, aí você olha e você, muitas vezes, acontece na sua vida as emoções que a palavra de Deus traz a você. Então é o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, quem faz o trabalho na igreja. Nós somos apenas peças humanas limitadas. Cada discípulo de nosso Senhor sabe das suas limitações, inclusive para o conhecimento. Agora o Espírito Santo presente na igreja, ele provoca, ele insufla a mente humana, a razão humana, a perceber na palavra o que humanamente não seríamos capazes de perceber. Então Jesus promete: eu vou mandar o Paráclito, o defensor, aquele que vai estar com vocês, mostrando para vocês as maravilhas do reino de Deus. Muita coisa vocês ainda não entendem, vocês irão entender quando o Espírito Santo vier, o Paráclito. E não é o que acontece, o que aconteceu e continua acontecendo na vida e na história da igreja. O Espírito Santo fazendo o seu trabalho no coração de todos aqueles que aprendemos a amar a Deus e fazer de Deus a razão da nossa vida, da nossa existência. Então, meu irmão, minha irmã, saiba dessa beleza que nós temos, essa maravilha que nós temos. Nem merecemos tanto, mas necessitamos da presença do Espírito Santo para que nos fortaleça e nos dê o conhecimento da verdade que está presente na vida e na história da Igreja para nos santificar e gerar um mundo novo.